Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Bora lá, galera, comentar algumas coisas aqui. Eu tenho uma informação, algo a comentar sobre o Donan Campos da Cazé TV. Meu Deus do céu. Também vamos comentar aqui sobre Palmeiras e Capivariano, jogo que acontece hoje, e também aí falar sobre o fechamento da janela de transferências. Palmeiras que ainda queriam 5. Tem gente que ainda acredita que possa chegar um zagueiro agora. Eu já vim falando pra vocês que não deve ser agora. Lateral direito, atacante. Nós temos o período aí, a data expirando, e nós vamos falar sobre esses assuntos aqui também, beleza? E uma informação que eu trouxe pra vocês, que nós vamos falar agora aqui, que saiu também essa notícia agora: o Verdão vai perder jogadores, sim, vai ter que correr pra repor. Bom, galera, começando aqui sobre o Donan Campos, lá da Cazé TV, ele falou, eu vou ler aqui pra vocês, mas sentem-se aí, se vocês estiverem em pé, capaz de vocês ficarem pra trás. Quando o Gabigol fala que é melhor jogar em um grande clube brasileiro do que um médio europeu, eu concordo integralmente. Muita gente fala que ele é um flop na Europa. Mas hoje, por exemplo, o Gabigol tem uma carreira maior que a do Gabriel Jesus. Alguém duvida? Pois é, né? Eu não sei se esse cara é flamenguista, deve estar falando com o coração aqui, mas vamos pensar aqui de uma maneira... Olha, eu não posso mensurar o que é o Gabriel para a torcida do Flamengo e o que o Gabriel Jesus é para a torcida do City, torcedor do Arsenal. Até porque o Gabriel conquistou títulos lá no Flamengo, assim como o Gabriel Jesus conquistou títulos no City. Só que aqui nós temos uma coisa aqui que é o alto nível. É o alto nível. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de jogador. O Marco Reus, ele é idolatrado pelo Borussia Dortmund. Por quê? Porque ele ficou lá quase toda a carreira dele. Ele era do Borussia Mönchengladbach, foi pro Dortmund, ficou lá, sei lá, 13, 14 anos. E o Reus não ganhou 10, 12 títulos pelo Borussia. Ele ganhou 2 campeonatos alemães com o Klopp. Ele ganhou Copa da Alemanha, 2, 3 Copas da Alemanha. Então foram esses títulos que ele ganhou. Mas ele é um cara que tem uma representatividade gigantesca. Por quê? Porque ele não saiu para outros times. Agora vamos lá, sobre o Gabriel. Ele quer falar que a carreira dele é muito maior. Não existe isso. O Gabriel não conseguiu jogar no principal centro esportivo do futebol, que é a Europa. Não adianta a gente falar que não é. Que não é. Ah, tá, os jogadores hoje querem jogar onde? No Real Madrid, no Barcelona, no Liverpool, no Manchester United não, porque tá mal das pernas. Mas vocês entenderam. Esses são os clubes que os jogadores querem estar. Aí vem o cara falando não, que ele tem uma carreira maior. O Gabriel Jesus está na Premier League desde 2017. Então ele tem quase 10 anos de Premier League. Ele ficou no City, teve momentos muito bons, teve outros momentos não. Foi pro Arsenal, tá fazendo os seus gols, tem a sua história. Não tem tantos títulos com o Arsenal, mas o cara tá jogando na melhor liga do mundo, que é a Premier League, e em bom nível. Porque se você tiver baixo nível ali, você zarpa. Então, aí você quer comparar, mas ele ganhou títulos aqui, o Gabriel não conseguiu jogar em Portugal, no Benfica, na Inter. O Gabriel Jesus, se sair hoje, tem Inter, tem Benfica, tem Porto, tem Sporting, tem Juventus, tem... Todos esses times vão fazer de tudo para contratar o Gabriel Jesus. Então, claramente, ele jogando num nível mais difícil, obviamente é mais difícil você sobrar do que num nível mais baixo. Então, assim, pra mim não tem comparação isso aqui que esse cara tá falando. Por tudo isso que eu falei. Alto nível na Europa, principal liga do mundo, futebol brasileiro. Eu não tenho como saber e cravar qual é o tamanho do amor do torcedor pelo jogador. Isso eu não tenho como fazer. Mas, uma carreira maior que a do Gabriel Jesus, o cara que tá na Premier League... Não sei se isso aí não é clubismo, eu não sei o que é mais. Bom, Palmeiras e Capivariano, galera, temos que vencer o nosso jogo hoje. Lembrando que tem jogo antes do Santos contra o Novo Horizontino. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Jogo é às 8h30, coloque mais tarde que tem análise e opinião. E aqui a escalação prévia, deixa eu dar uma olhada aqui. É aquela escalação que o Abel está começando a repetir. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Vamos ter, lembrando hoje, o Arias no banco de reservas. E só os únicos jogadores que estão fora são o Paulinho e o Figueiredo, que estão em transição. O Figueiredo de cirurgia, e o Paulinho também, da cirurgia naquela perna dele. Então vamos aí torcer muito pro Verdão conseguir essa vitória. Palmeiras
Quando eu falo é favorito, galera, é porque ele é favorito mesmo. Só que os favoritismos você se comprova onde? Dentro de campo. Então o Palmeiras vai ter que mostrar futebol para vencer. Então nos vemos mais tarde aqui. Falando aqui sobre o mercado da bola. Galera, dia 3 de março fecha a janela de transferências. Então como esse mês é apenas até o dia 28, até sábado que vem, dia 28. Depois temos domingo, segunda, terça. A janela de transferências fecha e aí não dá mais para contratar jogadores pro Verdão por enquanto. Só vai poder quando a janela de transferências abrir lá no meio do ano. Eu acho que ela abre durante a Copa do Mundo, alguma coisa assim. Então o Verdão tem que se apressar. Eu acho que o Palmeiras precisa de uns 5, mas acho que o Palmeiras não vai atrás desse jogador agora. Eu gostaria de ver o Luiz Pacheco, como já falei para vocês, ter mais sequência. Lateral direito, será que vai trazer? Vai ter que correr. Então o Palmeiras vai ter um pouco mais de uma semana para intensificar e fechar algum tipo de negócio. Eu acho que a gente ainda precisa de mais um atacante também, porque as opções são muito curtas. O bom é que nesse momento não tem nenhum jogador machucado, mas a gente sabe que isso pode acontecer, tem lesões, existem também suspensões, então o Verdão precisa correr, beleza? E sobre o Flaco Lopes, galera, saiu informação agora aqui, lá no Infos Palestra também falando sobre, também bem informado, que o Flaco Lopes, a permanência dele pós-Copa é dada no Palmeiras como improvável, devido às abordagens que o Palmeiras vem recebendo de times europeus, que as partes ali já tem um alinhamento de valores que precisam ser pagos para o Flaco Lopes deixar o Palmeiras, então ele só vai continuar se for uma proposta muito baixa. Foi uma proposta muito ruim, e aí o Flaco Lopes continua no Verdão. Se não, caso contrário, o Palmeiras vai negociar o jogador. Lembrando que já estou falando dessa possibilidade do Flaco Lopes sair desde o ano passado, quando times começaram a procurar. O Palmeiras quis segurar nesse primeiro semestre, assim como segurou também o Alan. E essa janela de transferência que eu falei se torna mais importante ainda para o Palmeiras de repente já começar a procurar, porque eu acho muito interessante no planejamento você trazer um jogador, você repor uma peça antes de perdê-la, sabe? Porque quando você perde um jogador, você fala, pô, mas já tem esse jogador aqui, do que você não ter ninguém como opção. Então, o Flaco Lopes dificilmente ficará no Verdão após a Copa do Mundo, e ele será convocado, ele vem sendo convocado. Acho que ele tem essa vaga lá. O Flaco Lopes melhorou muito, e a gente espera que, se for vendido, que seja por um grande valor e o Palmeiras já mapeie o mercado, porque vamos perder um atacante importante. Temos poucas opções já e ele tem grande chance de sair. Ainda fora o Vitor Roque, que já tem as procuras dos clubes europeus também. É assim mesmo, quando você tem bons jogadores, os times vão ficar em cima. Aquele abraço, galera, tamo junto aqui, Verdão sempre. Mais tarde nos encontramos. Hoje é 4-0 Verdão e tem gol do Arias, hein? Aquele abraço, valeu, tamo junto. Galera, só um lembrete aqui, o Palmeiras não tem 100% do Flaco Lopes, tá? O Palmeiras tem 70% quando adquiriu junto ao Lanús da Argentina. Então, caso o Palmeiras receba uma proposta, o Palmeiras fica com 70% do valor. E corrigindo a informação mais uma vez no vídeo que eu soltei anteontem, Bruno Rodrigues foi pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro vai pagar a maior parte do salário, não o Palmeiras, como eu me enganei falando pra vocês. Tá bom? Corrigido aí. Nos vemos mais tarde, galera. Avante palestra, é nóis.